Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos desvendar um documento que, à primeira vista, pode parecer super complicado, mas que, na verdade, conta a história e o futuro de uma cidade inteira. Estamos falando do orçamento municipal. A gente vai dar uma olhada no plano financeiro de Maruí para os próximos 4 anos e tentar descobrir o que ele nos diz sobre as reais prioridades por lá. Essa é a pergunta, né? A pergunta que todo mundo que paga imposto deveria fazer. E a resposta, pelo menos a oficial, está toda aqui num documento chamado Orçamento Municipal. E olha, isso aqui não é só uma lista de números não, viu? É na verdade o roteiro que guia cada decisão, cada obra, cada serviço que a gente vê na cidade. A melhor forma de entender é pensar no orçamento da nossa casa, só que numa escala gigantesca. É basicamente o plano que a prefeitura faz para definir como vai pagar as contas e, claro, onde vai investir o dinheiro que arrecada. E esse plano que a gente vai ver é para o período de 2026 até 2029. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender para onde o dinheiro vai, primeiro a gente precisa saber de onde ele vem. Afinal, não dá para planejar gastos sem saber quanto vai entrar no caixa, certo? Essa é a base de todo o planejamento. E o valor total, olha, é de impressionar. Ao longo desses 4 anos, a Prefeitura de Imaruí planeja arrecadar um pouco mais de 340 milhões de reais. É bastante dinheiro. Mas a pergunta é, como esse valor se compõe? De onde vem tudo isso? Então, o dinheiro não vem de um lugar só. Como a gente pode ver bem aqui no gráfico, a maior parte, a fatia mais gorda do bolo, vem de transferências dos governos estadual e federal. Depois, vem a grana dos impostos e taxas que são arrecadadas na própria cidade. E, por último, uma fatia menorzinha de outras fontes de receita. E entender essa dependência é fundamental. Quer dizer que boa parte do dinheiro para bancar serviços essenciais como saúde e educação lá em Imaruí, na verdade não é gerado no próprio município. Esse dinheiro vem de outras esferas de governo para que a cidade possa funcionar no dia a dia. E a maior dessas transferências tem até nome e sobrenome. É o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Sozinho, esse fundo federal representa mais de 121 milhões de reais do orçamento da cidade. Isso mostra o peso gigantesco que ele tem para as finanças de Maruí. Agora, se a gente olhar para a arrecadação que é gerada ali mesmo, na cidade, a história é bem interessante. O Imposto sobre Serviços, o tal do ISSQN, gera mais dinheiro para a Prefeitura do que o Imposto sobre Propriedades, o IPTU. Isso já dá uma pista sobre a economia local, né? Parece que ela é mais movimentada pela prestação de serviços do que pelo valor dos imóveis. Bom, agora que a gente já sabe de onde vem a grana, vamos para a segunda parte, que talvez seja a mais reveladora. Como a prefeitura planeja gastar tudo isso? É aqui que as prioridades ficam bem claras. Esse gráfico de barras aqui praticamente desenha o cenário para a gente. Disparado, na frente, a educação é a maior área de investimento. Depois vem a administração geral, que inclui despesas como o funcionamento da própria prefeitura e o pagamento de servidores. E na sequência, vem os investimentos em infraestrutura, assistência social e, por último, turismo e cultura. Vamos dar um zoom agora na maior fatia desse orçamento. O investimento pesado em educação diz muito sobre os planos de longo prazo que a cidade tem para seus moradores. O número fala por si só, mais de 131 milhões de reais. Isso é quase 40% de todo o orçamento previsto para os 4 anos. É um compromisso financeiro gigantesco, sem dúvida nenhuma. Tá, mas o que esse número enorme significa na prática, no dia a dia das pessoas? Bom, significa a manutenção das escolas, a merenda que é servida para as crianças, o transporte escolar que busca e leva os alunos e, claro, o pagamento dos professores e de todos os profissionais da educação. São coisas concretas que impactam diretamente milhares de famílias. Só que o financiamento desses serviços todos nem sempre é uma coisa simples de uma fonte só. O dinheiro pode vir de vários lugares diferentes, mesmo para bancar uma única despesa. Para a gente entender melhor essa complexidade, vamos olhar um caso bem prático que ilustra perfeitamente como isso funciona. Olha que interessante o caso do Corpo de Bombeiros. A manutenção deles é paga por 2 fontes diferentes. A maior parte vem dos recursos gerais da prefeitura, do caixa principal, digamos assim. Mas uma parcela bem importante vem diretamente de taxas e contribuições específicas que a população paga justamente para esse fim. Isso mostra como o orçamento é cheio de detalhes. Então, depois de analisar de onde o dinheiro vem e para onde ele vai, que história esse orçamento está nos contando sobre Maruí? Vamos juntar todas as peças agora.
O plano de Imaruí para os próximos anos parece bem claro. A grande prioridade é cuidar dos pilares da comunidade, escolas e infraestrutura. E para isso, a cidade depende muito de um fluxo vital de recursos que vem de fora do município. É essa história que os números nos contam. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Um orçamento, no fim das contas, é um documento de escolhas. Com base no que foi apresentado aqui, se a decisão estivesse nas mãos de cada um, quais seriam as prioridades para o futuro da cidade? É uma pergunta importante, porque a resposta é o que vai moldar a comunidade nos próximos anos.